Oi, gente, tudo bem por aí? Partiu para mais um capítulo de Apocalipse. Hoje, Apocalipse capítulo 6. Primeiro de tudo, quero pedir 1000 perdões, porque, deixa eu ver qual foi o capítulo aqui. No capítulo 3, eu finalizei o negócio pedindo pra gente ser da igreja de Laodiceia. Tá errado. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Ela não é nem quente nem fria. E a Bíblia diz aqui, nós lemos, que Deus vai vomitar quem é morto. Então nós não somos de Laodiceia. Quero deixar isso claro aqui. Nós somos de Filadélfia. Nós somos da igreja de Filadélfia, que é uma igreja forte, uma igreja crente, uma igreja que serve somente a Deus. Corrigido? Somos da igreja de Filadélfia. Por isso que tem uma igreja até chamada Batista Filadélfia, que inclusive é do meu tio querido, amado. Ele é pastor dessa igreja, Batista Filadélfia, lá em Coqueiral de Aracruz, no oeste do Espírito Santo. Bem longe de mim aqui, gente. Para vocês que moram em Vitória, no Espírito Santo, é lá em Aracruz, em Coqueiral de Aracruz. Essa igreja Batista Filadélfia, que somos nós, por isso o nome dessa igreja, né? Nós somos da igreja de Filadélfia, misericórdia de Laodiceia. E é isso, vamos ler o capítulo 6 de Apocalipse. Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. Então vamos recapitular aqui. Ontem nós vimos toda aquela coisa emocionante, todo mundo cantando, cada um cantava um tipo de música, né? Eu tentei cantar, lembrar do hino, não lembrei. Mas cada um cantava um tipo de música e Jesus Cristo, o nosso leão ali, ó, nosso leão da tribo de Judá, o leão da nossa tribo, nosso libertador, o nosso cordeiro, ele tinha condição de abrir esse selo. E João continua falando aqui. Então eu vi o cordeiro, que é Jesus, quebrar o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vivos, que é o cabeça de, deixa eu ver se tem aqui mais perto, leão, cabeça de touro, cabeça de águia e cabeça de gente. Ele viu um desses 4 seres vivos dizer em voz forte, com um barulho de um trovão: venha, venha. Tem um negocinho de uma voz aqui, mas eu não sei mexer. Na mesa tem uma voz aqui. Vamos fazer um teste? Deixa eu ver se dá pra... Não sei se dá, mas vou tentar. Venha! Será que deu certo? Só depois que eu vou ouvir. Vamos desligar, né? Porque ninguém merece. Só uma brincadeirinha. Eu queria usar aquilo ali, mas eu não sei usar. Então um desses seres falou: venha. Eu olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Eles deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouviu o segundo ser vivo dizer: venha, venha. Acho que, como se ele estivesse chamando os cavalos, talvez. Venha, e veio um cavalo branco. Agora o segundo: venha, e veio outro cavalo, e esse era vermelho. E o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Nossa. Então lá no Israel e Irã tem um cavalo vermelho lá, né? O cavalo branco fez o quê? Ele saiu vencendo e conquistando tudo. O cavalo branco conquistava tudo, ganhava. O cavalo vermelho veio trazer guerra. O cavalo vermelho tá solto já, gente. As pessoas se matavam umas às outras. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e eu ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. Ai, que medo. E 1,5 kg de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho e nem falsifiquem o azeite. Nossa, tá falando aqui, gente, de
de comida a preço caro, né? Pelo jeito o cavalo preto também tá solto, né? Pelo menos aqui pra gente, o cavalo preto tá solto porque a comida tá cara. O preço do azeite, nunca mais comi. O preço do azeite tá exorbitante. Tem muita coisa cara, né? E aqui tá falando disso, ó. 1 quilo. Não, vocês trabalham, ó. Meio quilo de trigo. 500 gramas de trigo. Custa o valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Se você ganhar R$100 por dia, R$100 custa meio quilo de trigo. É caro. É o quarto cavalo, o cavalo preto. 1,5 kg de cevada custa a mesma coisa. Custa um dia do seu trabalho. E aí ele fala, não misturem água no vinho, não falsifiquem as comidas, não estraguem as coisas. Né? E nem falsifiquem o azeite. Fazendo azeite composto. Um dia desse eu comprei aqui achando que estava comprando azeite. Ai, que coisa horrorosa. Não deu pra nada, que ninguém queria nem... Eu não vou colocar aquilo na salada. E nem comer também, me arrependi. E aqui na Bíblia está escrito, não falsifiquem o azeite. No caso não era falsificado, né? Porque estava escrito azeite composto. Eu que resolvi arriscar, mas já desisti. Não aconselho. Pelo menos não para comer em salada, né? Voltando. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e eu ouvi o 4º ser vivo dizer, venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. Então vamos ver aqui, ó, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O vermelho é a guerra, nós já estamos vendo lá. O preto é a comida muito cara. O branco é a paz. E agora vamos ver o amarelo. E o 4º ser falou, venha. Eles puxaram, venha. E vem um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro se chamava Morte, do cavalo amarelo. E o mundo dos mortos o seguia. Ai, credo, que horror. Ai, credo, Deus me livre. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra. Isso aqui é uma revelação, gente. Isso aqui vai acontecer. Porque tudo que a gente lê na Bíblia já aconteceu ou está acontecendo. Isso aqui ainda vai acontecer. A gente querendo ou não. Porque se tudo aconteceu até hoje, por que o finalzinho não vai acontecer? Vai acontecer. O mundo dos mortos seguia e a 4ª parte da terra foi dada para ele. Eles receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, de fome, de doenças e de animais selvagens. Pá, pessoal. De animais selvagens, os bichos vão comer essas pessoas, doença, morte, fome, guerra. Esse cavalo amarelo é o cavalo da morte. Então o cordeiro quebrou o 5º selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis ao seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte, ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e quando condenarás os que na terra nos mataram? As pessoas que morrem por nome de Deus, elas estão clamando por justiça. Elas estão clamando como um inocente que morre, né? Tantas mortes que a gente vê, tantas histórias, né? Esse caso da Larissa Manoela, menininha de 10 aninhos, que morreu aí, né? Não vou nem falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que ela vai estar lá clamando, né? Aqui no caso está falando das pessoas que morreram em nome de Deus, né? Que muita gente é colocada num muro assim, e eles matam com tiro só porque fala que é cristão, que crê em Jesus, eles são assassinados, né? E eles estão clamando por poder. Quando julgarás e condenarás aqueles que nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros de trabalho. Então, quer dizer, tem mais gente que vai morrer em nome do Evangelho, em nome de Cristo, né? Vai morrer. Os seus companheiros no trabalho de Cristo,
que eram seus irmãos e que iam ser mortos, como eles tinham sido ainda. Então, tinha mais gente. Isso aqui é um futuro, com certeza essas almas já estão clamando. E que Deus nos livre de ser essa pessoa, que eu não estou querendo morrer, não. Em seguida, eu vi o cordeiro quebrar o 6º selo e houve um violento terremoto. Por isso que muita gente acha que Apocalipse já está acontecendo, né? Nós ouvimos muitas pessoas falando que nós já estamos vivendo o Apocalipse, porque realmente, né, tem tudo que está escrito na Bíblia. Já perdi aqui. Em seguida, ele quebrou o 6º selo. O 6º selo, houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida com um vento forte. Como as estrelas caíram, como as frutas caem, né, das árvores, é isso que ele está falando. O céu desapareceu como um rolo de papel, que se enrola de novo o céu. E todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governantes, os chefes militares, os ricos e os poderosos, todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas. Debaixo das rochas das montanhas. Nossa, que lugar horrível. E gritavam para os montes e para as rochas: caia sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que estão sentados no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Está falando da ira de Cristo, do juízo final, né? Eles clamavam para as rochas, eles vão clamar, né, para as rochas cair em cima deles e esconder, a proteger da ira do Cordeiro. Já chegou o grande dia da ira de Deus. Quem poderá aguentar a ira de Deus? Eu sinceramente peço a Deus que eu não esteja aqui. Quando eu era pequena eu morria de medo de ouvir a trombeta tocar e ter que ver toda essa cena. Não tenho essa curiosidade, gente, eu não quero ver. Eu prefiro, quando Jesus vier, eu levantar dos mortos. Eu creio que será assim, né? Mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o próprio Jesus sabe. Então, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, e que, se for da vontade dele, que a gente passe por esse momento, que a gente tenha força, graça e coragem. Um beijão no seu coração, tô morrendo de sono. Beijão no seu coração e até amanhã, no capítulo 7.